Glória a Deus. Abra comigo o livro do profeta Isaías. Aleluia. Capítulo 55. Isaías 55, versículo 11. Isaías 55, 11. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Glória a Deus. Coloque a mão sobre a Bíblia e faça a seguinte oração comigo. Na verdade, uma declaração primeiro, depois a gente vai orar. Vamos repetir essa declaração comigo. Declaro que minha fé está viva e produzindo saúde em meu corpo. Recuso-me a alimentar dúvidas em meu coração, pois sei que minha fé sempre funciona. Eu não sou movido pelo que vejo, pelo que sinto ou ouço. Eu sou movido pela palavra de Deus. Amém? Pai, diante dessa declaração, nós declaramos que a Tua palavra é suficiente para nós. Fala ao nosso coração nessa noite. Ministra o mais íntimo de cada um de nós. Aonde esse culto chegar hoje, essa palavra, essa mensagem chegar hoje, os corações sejam tocados e abençoados. Em o nome poderoso de Jesus. Amém. Você pode assentar. Glória a Deus. O livro do profeta Isaías é muito precioso demais, é um livro muito rico. Ele é considerado o livro do profeta messiânico. O único profeta que viu como seria o nascimento do Messias. Nós acabamos de cantar, né? Isaías 9. Né? Que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Quem era? Né? E fala no início que um filho se nos deu, um menino nos nasceu e tal. Vai falando do nascimento de Jesus. Isaías ainda, ele enxergou, ele viu, teve a visão de como seria a crucificação de Jesus em 53. Como o cordeiro foi para o matadouro e tal, vai falando da morte dele. Né? E ele ainda fala quando Jesus vai voltar e como será a vinda do Senhor. E esse livro ainda tem 66 capítulos. O único livro da Bíblia que tem 66 capítulos exatos. Nós temos 66 livros na Bíblia Sagrada. Né? É um livro profético. Então, medita nesse livro. Tira um tempinho para ler, meditar. É muito rico. Mas não é o que eu quero falar. Eu quero falar sobre vencendo as dúvidas. Já pode botar aí na edição do vídeo, né? Vencendo as dúvidas. Aqui o profeta, ele fala, Deus falando atrás do profeta, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Toda palavra que Deus libera não volta vazia para ele. Toda palavra que Deus fala não volta vazia. Toda palavra que Deus libera não volta vazia. Ela produz um resultado, ela produz um fruto, ela produz algo na nossa vida. Amém? A palavra de Deus não volta vazia. Mas ela fará o que eu desejo, diz o Senhor, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? O profeta Isaías estava ministrando ao povo de Israel e Deus fala sobre o poder da sua palavra. E ela se cumprirá e fará aquilo exatamente que o Senhor determinou. Nós precisamos crer na palavra de Deus, confiar que ela se cumprirá nas nossas vidas. Como o Senhor fala, né? Ele revela para o seu servo, o profeta Isaías. Talvez muitos podem perguntar, mas por que não dá certo para mim? Por que para mim não dá certo?
Para tanta gente dá certo. Para tanta gente funciona e para mim não. Simples. Porque você não leva a sério o suficiente a palavra de Deus. Não crê de coração. Não obedece realmente, aí nada acontece. É forte? É. É confrontador? É. Mas se você parar para analisar, muitas vezes você não levou a sério. Você não creu de todo o coração. Ou não tem obedecido exatamente como a palavra nos aconselha para obedecer. Porque se a gente obedecer, crer de todo o coração e levar a sério, vai acontecer na sua vida. A palavra de Deus não volta vazia. Ela se cumpre. Ela se cumpre. Amém? Então, creia que a palavra de Deus não voltará vazia. Se Deus te deu uma palavra, vai acontecer. Você precisa crer na palavra de Deus. Ela vai cumprir o propósito de Deus para a qual foi enviada. Aleluia? Amém? Mas, como nós podemos vencer a dúvida? Muitas vezes a dúvida brota no coração da gente. Será mesmo que eu mereço? Será mesmo que Deus me ama? Será mesmo que Ele vai me dar essa vitória? Existe algo fundamental para a gente vencer a dúvida. Não tem como impedir da dúvida vir, mas podemos impedir dela ficar no coração e na mente da gente. Podemos impedir dela ficar ali. Não tem como impedir. Brotou a dúvida. Você tem duas decisões. Alimentar a dúvida ou vencer ela. Você escolhe. Né? Hebreus 11:6. Hebreus, lá no Novo Testamento. Livro do escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, um versículo muito conhecido, que fala: ora, sem fé é impossível agradar o meu pastor. É isso? Não. Ora, sem fé é impossível agradar o ministro de louvor. Também não. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Olha que coisa tremenda. Não tem como agradar a Deus de outra forma a não ser com fé. Com fé. Porque sem fé, se eu venho para a igreja sem fé, não estou agradando a Ele. Eu preciso vir para a igreja com fé. Se eu vou orar, eu oro sem fé. Eu ainda posso orar 3 horas. Desculpa, mas se eu orar sem fé, não agradei a Ele. Não é a quantidade de horas que eu orei. É eu ter orado com fé. 5, 10, meia hora. É o que vai fazer a diferença. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, em primeiro lugar. E a segunda coisa, que é uma chave aqui, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Você sabe o que significa galardoador? Eu falei antes. Recompensador. Deus fica no compromisso de recompensar quem busca Ele. Olha que coisa tremenda. Olha que revelação do escritor aos Hebreus. Deus se torna galardoador, ou seja, presenteador, recompensador daqueles que o buscam com fé. Mas bispo, às vezes eu não sinto nada, estou ali orando, eu estou com fé, mas não estou sentindo nada. Fé não é um sentimento. Fé não é um arrepio. Fé não é uma emoção, eu chorei ou não chorei. Se eu chorei, foi bom. Se eu não chorei, não foi bom. Fé não está ligado à minha emoção, ao meu sentimento. Fé está ligada à minha convicção naquilo que a Bíblia diz sobre Deus. Amém? Então a fé é o firme fundamento da nossa vida cristã. Sem ela, é impossível agradar a Deus. Sem fé, não há como alcançar a salvação. A fé cristã não é apenas a crença de que Deus existe. Pois o apóstolo Tiago
no capítulo 2, versículo 19 de Tiago. Olha o que diz lá. Tiago 2, 19. Um pouquinho mais à frente. Tiago 2, 19. Ele diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Olha só que tremendo isso, que forte. Até os demônios creem que Deus existe. Até os demônios estremecem ao pensar em Deus. Então, só crer não é o suficiente, porque até demônio crê. Eu preciso ter fé em Deus. Tá me entendendo? É forte isso. Até os demônios creem nisso. A fé que agrada a Deus é a total confiança nele, em tudo aquilo que ele diz em sua palavra. Amém? Os demônios creem, mas não obedecem à palavra de Deus. Creem que estremecem ao pensar em Deus e no poder de Deus, mas eles não andam em obediência à palavra. Agora, eu e você precisamos crer, mas precisamos andar em obediência à palavra de Deus. Amém? Então, fazendo isso, a gente já vai vencendo a dúvida que vem. Mas quando vem numa área, bispo, a Bíblia tem resposta para todas as áreas da vida da gente. Todas as áreas. Hoje o Isaac falava comigo: pai, mas eu não sei, será que Deus está me vendo? Como assim, filho? Tem tanta gente na terra, será que Deus vai se preocupar comigo, pai? 9 anos. Eu disse: claro, meu filho. Deus se preocupa contigo. Ah, pai, sim. Jesus disse que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. Ele sabe até quantos fios de cabelo a gente tem. Ele ficou me olhando: é, pai, é. Tamanho é a preocupação de Deus com cada ser humano. Mas tem milhares e milhões na terra, pai. Sim, e Deus se preocupa com cada um individualmente. Como ele faz isso, pai? Eu não sei te explicar. Por isso que ele é Deus. A gente não explica a Deus. Não tem uma canção que fala aí? Não se explica a Deus? Do preto no branco, branco no preto, sei lá. Não explica a Deus. Não tem explicação, Deus. Não é? Esse é Deus. Ele se importa com a gente. Ele se preocupa com a gente. No meio de milhares e milhões na face da terra, você é único para Deus. Que coisa tremenda. Se você olhar para sua mão aí, dá uma olhada para sua mão. Você consegue enxergar a sua digital aí? Se você olhar, com mais atenção, você vai enxergar a sua digital. Nenhum dos 10 dedos é a mesma digital, sabia? Nenhum dedo repete a digital no outro. Até nisso, Deus se preocupou nesse detalhe. Ninguém no universo inteiro tem a mesma digital. Os bancos hoje, já há bastante tempo, pede o quê? Lá na maquininha, a digital. Além do cartão, além da senha, botar o dedo lá. Já tem banco que já descobriu uma outra coisa. Que a íris do olho não é igual de ninguém. Que coisa tremenda. A cor pode ser igual. Arredondadinho, puxadinho que nem japonês, não importa. A íris não é igual. É única sua. Até nisso Deus se preocupou. Mas quem é gêmeo? Até quem é gêmeo? Univitelino, da mesma placenta, não é igual. Que coisa tremenda. Mas pode ser o nariz de um e o focinho do outro. A digital não é igual. A íris do olho não é igual. Essa é a marca de Deus na minha e na sua vida. Amém? Por isso, então, quando a gente anda em obediência à palavra de Deus, e para mim vencer a dúvida que vem na área que for, eu falei para ele: está lá no Salmo 139, meu filho, que Deus te viu lá na barriga da tua mãe. Você, na substância que nem a medicina não sabia dizer se seria menino ou menina. Deus já sabia teu nome, a cor do teu cabelo, dos teus olhos, quem você vai ser na vida, que eu nem sei ainda o que tu vai ser, Deus já sabe.
Ele ficou me olhando. Entendi, pai. A Bíblia tem resposta para todas as áreas. Né? Ah, mas eu estou me sentindo fraco. Será que eu consigo? Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, mas eu não tenho sabedoria. Será que eu vou passar nesse concurso, nesse vestibular? Tiago, capítulo 1, versículo 3. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Olha que tremendo. Ah, mas eu estou preocupado. Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que eu vou conseguir honrar aqueles compromissos financeiros? Mateus, capítulo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhe para as aves do céu, os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio. Vocês já viram o passarinho morrer de fome? Nunca vi. Já vi gato pegar, criança matar com uma pedrada. Agora, morrer de fome, nunca vi. A não ser que está preso na gaiola e o infeliz do dono não tratou, né? Mas na natureza, não morre. Porque Deus cuida até das aves. E aí Jesus falou, e o Senhor não há de cuidar de vocês, que vale mais, muito mais do que uma ave? Está na palavra. O que a gente precisa para vencer a dúvida? Meditar na palavra. Ler a palavra. As pessoas leem todas as notícias de todos os stories dos seus amigos. Vai lá nos stories do WhatsApp para ver, né? De todo mundo, sabe de todo mundo. Sabe os babados tudo. Mas da palavra de Deus não sabe nada. Se pegar o jornal, hoje talvez a maioria não tenha o costume de ler jornal, mas antes quando lia, de capa a capa, não dava Ai, que sono. Não dava. Começa a ler a Bíblia. Ai, meu Deus, que sono. Tem que comprar um óculos novo. Sabe por quê? Porque a Bíblia é espiritual. A Bíblia ela é espiritual. A Bíblia é... mas o Isaac falou, mas pai, é um livro antigo. Então vai para o Google, que é atualizado, e pergunta lá no Google. Qual é o livro mais lido e mais vendido no mundo? Ele foi. Google, qual é o livro mais lido e mais vendido no mundo? E a mulher do Google falou. É a Bíblia Sagrada. O livro mais lido e vendido em todo o mundo. Glória a Deus. É um livro velho, antigo, mas ele é atual. Você lê, vou fazer 29 anos de fé. Fiz 29 anos de fé esse ano, em fevereiro. Para mim, cada vez que eu leio a Bíblia, é algo novo. É novo. Ela se renova. Tem versículos que a gente vai ler, meu Deus, eu nunca percebi isso. Como é que eu não percebi? Ela se renova. Sabe por quê? Porque ela é viva. Ela não é morta. Não é uma letra morta, ela se renova. Amém? Sabe, queridos, em meio às lutas da vida, o que sustenta a gente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que sustenta a gente, que é alento para a gente. O Senhor Jesus, no meio da tentação do deserto de 40 dias, antes de começar o ministério dele, sabe o que ele disse para o diabo? Que o diabo disse para ele, tu está com fome, né? Manda transformar essas pedras em pão para ti. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Filho de Deus, encarnado em homem, venceu o diabo pela palavra de Deus. Deixando exemplo para nós que nós podemos vencer o diabo também. Amém? Nós podemos vencê-lo através da palavra de Deus. Amém, queridos? A confiança em Deus tem valor e tem recompensa. Bispo? Hebreus 10, 35. Dá uma marcha ré aí na Bíblia. Hebreus 10, 35. Olha o que nos diz o escritor aos Hebreus. 10, 35. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aleluia! Esse capítulo 10 é fantástico, mas não vou pregar sobre ele. Não lancem fora a vossa confiança. O que nós temos visto nesse período pandêmico, de pandemia, pessoas se desviando,
Pessoas jogando fora a confiança. De que adianta confiar em Deus? Olha só, morreu meu parente, morreu tal situação, tal. As pessoas lançando fora a confiança. Onde está Deus? Eu vou para o pecado mesmo. Olha só, eu sou fraco, adianta. Não lança fora a tua confiança. Persevera, porque tem grande recompensa. Amém? Não joga fora a confiança em Deus, na palavra de Deus, não. Continua confiando. Não olha para a mídia, não olha para a televisão, para as redes sociais, o que eles estão falando, não. Olhe para a palavra de Deus. Amém? As notícias podem dizer alguma coisa. Jesus falou, passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Aleluia. A palavra de Deus não vai passar, querido. As notícias vêm e virão. O que já aconteceu no mundo vai voltar a repetir. Quem é jovem há mais tempo já viu quanta moda que um dia foi e voltou de novo, não é? Quanta moda foi e voltou. Calça larga, calça não sei o quê, roupa não sei o quê, roupa colorida, roupa não sei o quê, né? Moda de cabelo. Foi lá atrás, voltou a repetir. É assim. As coisas vêm e vão. Não tem nada novo na terra. Não tem nada novo. Diz o sábio Salomão, tudo debaixo do céu é vaidade. É vaidade. Mas o que nós temos que ficar é com a palavra. Amém? Essa confiança perde o seu valor quando é abandonada. E ela é abandonada quando a fé não tem perseverança. A nossa fé, ela precisa perseverar, né? Versículo 36. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, o quê? Alcanceis a promessa. Amém? Então, uma outra coisa para a gente vencer a dúvida é fé e perseverança. A fé não é suficiente. É preciso perseverança. Pois assim como a fé está para o fogo, assim a perseverança está para o combustível que mantém o fogo aceso. A fé é como o fogo, mas a perseverança é o combustível que mantém o fogo aceso. Amém? Mas eu tinha tanta fé, já conheci tanta gente que tinha tanta fé, mas se desviou, caiu, se afastou. Eu conheci. Essa minha jornada, conheci tanta gente e vi tanta coisa. Mas vi uma coisa. Aqueles que tinham fé, aliados com perseverança. Perseverar não é um dia, não é um culto, não é um congresso, um retiro. É um dia depois do outro. Amém? Eu venci hoje. Glória a Deus. Mas amanhã é outro dia. E amanhã eu vou vencer de novo. A gente está preocupado com amanhã ou semana que vem. Vença um dia de cada vez. Jesus ensinou isso. A gente orar pelo pão nosso de cada dia. Pois basta ao dia o seu próprio mal. Então, vença um dia. Glória a Deus, Senhor, venci hoje, obrigado. Amanhã você inicia o dia dizendo, Senhor, você comigo hoje. Não me deixe cair em tentação, me livra do mal. E vigia naquele dia. E vença um dia de cada vez, mas um dia depois do outro. Amém? Jesus falou lá em Mateus 24:13. Abre lá comigo. Mateus 24, versículo 13. Olha o que o Senhor falou aos discípulos e fala a nós hoje. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha que tremendo, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. E o Espírito Santo nos fala que mesmo ao fazer a vontade de Deus, é necessário perseverança, pois sem ela não alcançamos as promessas de Deus. Quantas pessoas com chamado na vida, quantas pessoas com promessas lindas de Deus na vida, mas não obtiveram a vitória, o cumprimento da promessa. Por quê? Porque não perseveraram. É necessário perseverar.
Mas está difícil, pastor. Eu sei que é difícil. Jesus falou, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo. A aflição não vai durar para sempre. Ela vai acabar. E a pergunta é, quando a aflição acabar, como é que você vai estar? Acabado com ela ou mais forte? Né? A pandemia não vai durar para sempre, ela vai acabar. E como é que você está? Ou quer estar no final dela? Mais forte. Amém? Nosso desejo é perseverar, eu vou perseverar, eu vou avançar, eu vou prosseguir para o alvo. Amém? Ter fé e não perseverar é o mesmo que iniciar uma jornada e não terminar. Sem fé, ou fé sem perseverança, é o mesmo que ter muito ânimo no início de um projeto e desanimar e desistir no meio. É como incendiar a palha. O fogo queima rápido, alto e logo apaga. A dúvida, o medo, o desânimo nos faz desistir, parar, retroceder. Em nossa caminhada de fé, temos muitos inimigos. E esses vilões da fé que tentarão fazer de tudo para pecarmos, para que abandonemos a fé, ou simplesmente desistamos daquilo que acreditamos. E desses maiores inimigos temos a dúvida, o medo e o desânimo. E estes três trabalham juntos. Quem nunca duvidou? Quem nunca teve medo? Quem nunca desanimou? Todos nós passamos e sentimos isso em tudo. Somos humanos. Isso vem contra a gente. Né? Mas como vencer a dúvida? Todos nós já sentimos tudo isso. E eles atacam nós todos os dias. Não há como impedir de sentirmos dúvidas, sentir medo ou desânimo. Mas há como saber reagir a eles. Há como impedir que eles nos vençam. Mateus 14, versículo 30 e 31. Mateus 14, 30 e 31. Olha o que nos diz. Quando Pedro estava andando sobre as águas, olhando firmemente para o Senhor Jesus, obedecendo a sua ordem, ele caminhava com segurança. Mas olha o que diz o texto. Mas observando o vento forte, teve medo e começou a afundar. Clamou, Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe, queridos, quando Pedro começou a reparar a força do vento, o tamanho das ondas, então começou a duvidar, teve medo. E ao duvidar, começou a submergir. Afundou. Não porque estava sobre as águas, mas porque sua fé foi minada pela dúvida. Se desesperou, porque o medo o paralisou. Mas ao clamar por Jesus, mesmo afundando por causa da dúvida, Jesus o resgatou. O levantou e lhe disse, por que duvidaste, homem de pequena fé? Os dois não voltaram nadando para o barco. Jesus não desceu na dúvida de Pedro. Jesus puxou Pedro para a fé de Jesus. Amém? E os dois voltaram juntos por cima das águas ao barco. Glória a Deus. Clama a Jesus então. E Ele vai te fazer andar por cima naquelas circunstâncias. É normal muita gente olhar para a dúvida, mas será? Olhar para as ondas, olhar para o problema, olhar para as circunstâncias, olhar para as coisas que vêm contra a gente. Né? É normal. Mas nós devemos olhar para o Senhor. Amém? Existem vários tipos de dúvidas. A dúvida de escolher que roupa comprar ou vestir. A dúvida de escolher a resposta certa na hora de uma prova. A dúvida na hora de decidir o que vai comer num restaurante, enfim. Mas não são essas dúvidas que são inimigas da fé. E sim as dúvidas referentes às promessas de Deus. Pedro duvidou do que Jesus disse e afundou. Assim como Eva duvidou do que Deus disse e comeu do fruto proibido.
E como vencer a dúvida? A dúvida, presta atenção, é uma mentira de Satanás. E se vence ela com a palavra de Deus, com a fé no que Deus nos prometeu. A dúvida pode vir e virá, mas você pode vencê-la com a fé na palavra de Deus. Duvide da dúvida. Deus não vai cumprir o que prometeu? Ele vai. Então não creia na dúvida, creia na palavra de Deus. Satanás é perito, ele veio com a palavra para derrubar Jesus. Ah, mas está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Te joga daqui para baixo. Aí Jesus disse, não tentarás o Senhor, nosso Deus. O diabo veio com a palavra. Então você precisa conhecer a palavra. Amém? Conheça a palavra. Tire tempo na palavra. Medite na palavra. Amém? Quando vir a dúvida, a mentira de Satanás, você vai ter respaldo para mandar a dúvida embora. Amém? Porque a sua fé é do tamanho do conhecimento que você tem de Deus. Sabia disso? Se tem um conhecimento raso, pequenininho, sua fé vai ser pequenininha. Agora, se você tem um vasto conhecimento de Deus, a sua fé vai ser grande. Amém? Então procure conhecer mais a Deus. Como que eu conheço mais a Deus, pastor? Lendo a palavra. Romanos fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Alimenta a tua fé com a palavra. Alimenta ela. E como vencer o medo? Veja que Pedro apenas sentiu medo por sua situação depois que passou a duvidar. Então, atrelado à dúvida vem o medo. O medo, por sua vez, nos paralisa. Ele nos causa desespero. Pedro esqueceu que sabia nadar. Era um marinheiro, gente. Pescador acostumado. Não é? O que era aquelas ondinhas para ele? Quantos mergulhos? É? Eu gosto de olhar um programa de pescaria, né? E tem um pescador lá chamado Jeremy Brown, que ele faz um programa específico sobre monstros do rio. E ele só vai em locais onde peixes que mataram pessoas, peixes perigosos, peixes difíceis de pescar, né? Eu gosto muito de olhar esse programa dele, bem bacana, né? E ele foi numa região onde era um peixe africano chamado tiger fish, tigre, peixe tigre. Chega a pesar 500 quilos esse peixe. E ele foi num pescador acostumado daquela região. As águas do rio africano, esqueci o nome do rio, muito forte. E o guia levou ele até esse pescador acostumado, anos pescando. E esse homem pescava com rede. Ele disse, agora vamos observar então como é que esse fulano de tal pesca aí nesse rio, acostumado a pegar esse peixe. Águas correntes. Ele disse, olha, eu, na minha experiência, nunca pescaria em águas correntes com rede assim e dessa forma. A rede trancou. Ele ficou olhando, já meio com medo do que o pescador faria. E aquele homem baixinho, pequenininho, se joga naquele rio violento para soltar a rede dele. E ele já pronto para dar um mergulho para salvar o homem. E de repente o homem volta lá do fundo com uma pedra que havia trancado a rede dele. Ele disse, ele sabe o que está fazendo. Né? Acostumado àquele local, acostumado àquelas águas, acostumado àquele ambiente. Né? Pedro, acostumado o mar de Genezaré. Né? Ou o lago de Genezaré. Pedro ali acostumado àquela situação. Mas como ele permitiu a dúvida, ele afundou. Tem coisas que você está acostumado, tem um ambiente, mas se você deixa a dúvida vir, ela te paralisa. Ela te atrofia. Ela não te deixa avançar. Quando as pessoas vão entrando em depressão, uma coisa pequena te paralisou. Mas será que eu vou conseguir vencer? Meu Deus, eu estou desempregado e agora o que eu vou fazer?
Mas quantas vezes você já perdeu o emprego e venceu? E tua família está lá suprida, alimentada. Mas se a gente deixar dúvida, essa situação agora te atrofia, te paralisa. Amém? Então, nós não podemos deixar a dúvida se agigantar. Temos que vencer a dúvida, não alimentando ela, né? O medo também tomou conta dos discípulos certa vez, que eles estavam num barco com Jesus. Foi quando começou uma grande tempestade e desesperados, pensando que iriam morrer, acordaram Jesus e ainda por cima o acusaram de não se importar com o que estava acontecendo. E Jesus então repreendeu a tempestade e perguntou: onde está a fé de vocês? A fé deles tinha sido neutralizada por causa do medo. Jesus estava no barco com eles. O barco não podia afundar. Mateus 8, 26. Mateus 8, 26. Volta um pouquinho atrás. Você que está anotando aí, está acompanhando. Mateus 8, 26. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande calmaria. Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este homem, a quem até os ventos e o mar obedecem? Ficaram admirados com o poder de Jesus, né? Com a autoridade de Jesus. Mandou o vento parar, mandou o mar se aquietar, e aconteceu. Olha que tremendo, né? Nós podemos ter essa mesma experiência. Nós podemos da mesma forma ter essa experiência. Eu lembro, ainda solteiro, nós fazíamos um trabalho, eu e a bispo, lá em Campo Bom, em São Leopoldo, um casal de pastores que moravam lá. Eles faziam um trabalho com crianças, a gente era chamado para ir lá ministrar as crianças. Uma região bem carente ali de São Leopoldo. E um determinado dia, era uma festinha das crianças. Lanche, tudo preparado. E naquele dia veio quase toda a criançada da rua ali. Muita criança, mais de 60 crianças. O tempo começou a mudar, nublar, escureceu, as trovoadas. E aí eu lembrei dessa palavra. Eu levantei, chamei as crianças: e vocês creem que nós podemos ordenar o vento para sair e as nuvens irem embora? E elas ficaram me olhando. Jesus mandou o vento parar, as nuvens parar, o mar se acalmar. E eles disseram sim. Eu lembro que eu levantei a mão para o céu e ordenei que as nuvens saíssem de sobre São Leopoldo, pois nós precisamos realizar aquele evento com as crianças. As nuvens instantaneamente saíram. O sol brilhou exatamente em cima da casa daquele casal de pastores. As crianças ficaram admiradas, começaram a bater palma, dizendo: nossa, Jesus é poderoso. Jesus é poderoso, queridos. Há poder na oração da gente. Muitas vezes a gente não desfruta mais de Deus porque a gente duvida. A gente não tem fé. Pergunta para quem está perto de você: e aí, como é que está a sua fé? Como é que está o seu nível de fé? Tem combustível aí? Cuidado, tem greve começando aí, né? Não vai ter mais combustível. Mas no reino do céu combustível não falta. Aleluia. Amém? No reino dos céus tem bastante combustível na palavra de Deus. Te alimento. Se vai ter greve ou não, eu não sei. Mas eu sei que eu estou botando outro combustível aqui para dentro, que é a palavra de Deus. Às vezes a circunstância à minha volta tenta roubar, acabar com o fogo da fé. Mas eu vou para a palavra e vou botando a palavra aqui para dentro. Às vezes não só a palavra escrita, às vezes a palavra falada, uma pregação, eu escuto uma pregação, uma mensagem, e eu vou botando fé aqui para dentro, alimentando a minha fé, para mandar embora a dúvida e o medo. Amém? Uma outra situação foi a de Jairo, que foi buscar Jesus para ir até a casa dele, para curar a filha dele. Ela estava doente e morrendo. O maior medo de Jairo e de qualquer pai nessa situação é que a filha morresse. Quando estava quase chegando em casa com Jesus,
recebeu a notícia de um mensageiro dizendo: sua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Ou seja, sua filha já morreu, já era. Se conforme ao que Jesus de imediato disse: não tenha medo, apenas creia. Amém? Se você chamar Jesus para andar contigo, leva ele lá para aquela situação. É uma enfermidade, é um problema familiar, é um problema no ambiente de trabalho, é uma situação lá na família. Chama Jesus para ir junto. Chama ele, convida ele: vem, Senhor, eu preciso do Senhor. Pode chegar notícia ruim, pode chegar notícia que já era, acabou. Mas se você estiver com Jesus, Jesus estiver com você, ele pode modificar aquela situação. Ele pode modificar aquele ambiente, ele pode modificar aquele quadro. Amém? Você crê nisso? Muitas vezes o medo vem porque não sabemos exatamente o que vai acontecer e como vai acontecer. O medo vem porque aquilo que esperávamos que não acontecesse acaba acontecendo. Mas assim como Jairo, devemos combater o medo, crendo em Jesus, sabendo que, embora não entendemos o que está acontecendo, como Jairo, sabemos apenas que Jesus está conosco. E isso é suficiente, porque Ele sabe o que faz. Temos que crer somente. Amém? Se for necessário, entra no teu quarto e declara a palavra: Senhor, eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti. A circunstância está me amedrontando, o quadro está me amedrontando. Eu não sei o que fazer, Senhor, mas eu creio em Ti. Eu já fiz tudo o que eu podia, fiz toda a minha parte humana, Senhor. Porque a parte humana Deus não vai fazer. A parte humana você tem que fazer. A parte divina Ele faz. A parte humana é sua. Manda os currículos. Manda os currículos, levanta cedo, vai lá, bate na porta, tenta e deixa o milagre para Ele. Amém? Ah, mas não quer me perdoar. Você já pediu perdão? Vá até a pessoa, peça perdão. Faz a tua parte e entrega na mão de Deus. Faz a tua parte. E deixa que o milagre Deus faz. Não é você que faz milagre. O milagre é Deus que faz. Amém? Só faz a tua parte por milagre vir. Faz a tua parte para o milagre acontecer. Jairo foi até Jesus pedir. Jesus não ia até a casa de Jairo. Jairo foi até Jesus. Falou com Jesus, pediu para Jesus, insistiu: vem comigo, mestre. Se você ler o contexto, Jesus estava ali no meio de uma multidão, curando um monte de gente, fazendo milagres e tal. E Jairo ali: Senhor, vem comigo, Senhor. Vem comigo, Senhor. Minha filha precisa tanto, Senhor. Amém? Chama Jesus, convida Jesus. Vá até Jesus. Amém? Para vencer o medo, é preciso enfrentá-lo. Jairo enfrentou o medo. Ele perseverou em confiar em Cristo. Ele entrou em casa que já estava no meio de um velório. Ele viu sua filha morta, mas confiou em Jesus. E no que ele dizia: ela está dormindo. E o Filho de Deus fez o milagre acontecer. A menina ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus. Não te prenda a circunstância, a situação. Fique com a palavra de Deus. Vença o medo. O medo vem para todos. Cabe a nós enfrentarmos ele. Quem não enfrenta os seus próprios medos sempre será dominado e vencido por ele. Amém? Eu tenho medo de elevador. Encara o elevador. Mas se ele tranca, mas se ele trava, mas encara o elevador. Tem habilitação e não dirige, tem medo de dirigir, porque passou por algo traumático. Ore a Deus e diga: eu vou vencer o medo, vou voltar a dirigir. Vença o medo. Encare teu medo. E você vai poder testemunhar e glorificar o nome do Senhor pela vitória que Ele vai te dar. Amém? Deus é poderoso. E como vencer o desânimo? Outro inimigo da fé é o desânimo. O desânimo é a falta de ânimo para fazer algo. Um sentimento de pesar, de desistência, ocasionada por algum infortúnio, algum tempo, algum evento,
ou a falta de um evento, uma longa espera, ou até mesmo medo do que virá pela frente. O medo também é uma porta aberta para o desânimo. O desânimo nos faz desistir, parar, entregar os pontos, voltar atrás, retroceder. O desânimo nos faz pensar em derrota, nos faz falar em derrota, nos faz ser um instrumento de derrota na vida de outros. O desânimo também é uma porta aberta para a depressão. Então diga para quem está perto de você, a partir de hoje, estou fechando a porta para o desânimo na minha vida. Não vou permitir o desânimo entrar na minha vida. Amém? O desânimo tenta vir, mas você tem que bater a porta na cara dele. Não, desânimo, tu não vai me dominar. Eu vou resistir, eu vou vencer. Está demorando, mas eu sei que Deus está no controle. Está demorando a minha vitória, a minha bênção, mas eu sei que vai chegar. Amém? Na hora de Deus vai chegar e acontecer. Amém? Não é por força nem por violência, diz a palavra de Deus, mas pelo meu Espírito. Quando o Espírito de Deus sopra, não tem demônio que resista. O milagre acontece. Não podemos ter fé num dia e no outro estar desanimado. Não podemos crer num dia e no outro não crer. A nossa fé tem que ter perseverança. O desânimo vem para todos, mas cabe a nós lutarmos contra o desânimo, deixando de olhar para os problemas e olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Olhe para Jesus. Ele suportou tamanha ignomínia, suportou afronta, suportou vergonha, suportou a humilhação, por causa da alegria que tinha depois da cruz. Amém? O que estava depois da cruz era o que motivava ele. Então vença, olhando para ele. Amém? Quando Moisés morreu, Josué, no capítulo 1, ele ficou desanimado. Lembra que disse que esses três inimigos da fé trabalham juntos? Ao desanimar, Josué passou a ter medo da tarefa que tinha pela frente. E ele tinha que substituir Moisés, liderando o povo para conquistar a terra prometida. Por isso Deus disse para ele: ser forte e corajoso. Não temas. Em Joel capítulo 3, versículo 10. Joel 3, 10. Olha o que o profeta Joel diz: diga o fraco, eu sou forte. Amém? Eu estou me sentindo tão fraco hoje mesmo. Então diga: eu sou forte, porque é o Senhor que me fortalece. A minha força vem de Deus. A minha força vem de Deus. É Ele quem me fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Todos nós estamos sujeitos a infortúnios na vida. Da perda de emprego, da perda de um ente querido, de ter um prejuízo financeiro, de perder alguém que a gente ama. O dia mau, ele vem para todos, mas o apóstolo Paulo nos ensina, pelo Espírito Santo em Efésios 6:10, que devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para podermos estar firmes no dia mau. Amém?